Sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Júlio César Bueno, sou fundador do MSPI e nós vamos iniciar uma sequência de alguns vídeos com o objetivo de dar um esclarecimento maior a toda a nossa militância, aos nossos apoiadores, a respeito da causa paulista. Eu espero que esses vídeos sejam de grande utilidade para todos. Se você tiver também alguma sugestão de vídeo para que eu possa fazer e possa esclarecer também, fica à vontade, depois você manda aí nos comentários aí embaixo e na medida do possível eu vou responder as suas dúvidas também oportunamente, ok? Bom, nesse nosso primeiro vídeo, no vídeo de hoje, eu quero iniciar elencando algumas razões básicas para que São Paulo se separe do Brasil e se transforme em um país independente. Eu sei que muitos daqueles que vão assistir esse vídeo já têm uma certa inclinação para a ideia separatista. São pessoas que já têm uma tendência a apoiar o separatismo, mas não tem uma convicção do porquê São Paulo deve se separar do Brasil. Eu espero alcançar com esse vídeo justamente o esclarecimento desse tipo de pessoa que acha a ideia separatista interessante, mas não tem muita fundamentação do porquê nós devemos apoiar a secessão, devemos apoiar a independência de São Paulo. Então, eu vou aí esclarecer alguns pontos, algumas razões básicas porque São Paulo deve se separar do Brasil, porque São Paulo deve se tornar um país independente, ok? Muito bem. A primeira razão que eu coloco é uma razão de ordem econômica. A economia é fundamental. E nós vemos que boa parte das mudanças políticas, das revoltas, revoluções ao longo aí do século XX, no fundo elas têm uma razão econômica. Portanto, a economia é um elemento fundamental, básico, elementar, para que nós possamos justificar a independência paulista. E o que a economia tem a ver com a separação? Vamos lá, por partes. Em primeiro lugar, o sistema tributário brasileiro é um dos mais injustos do mundo. Ele pune quem produz, ele apena aqueles que geram riquezas, sejam indivíduos, sejam corporações e também os estados geradores de riqueza são penalizados pelo sistema tributário brasileiro. Então é possível afirmar que o sistema tributário brasileiro ele é macabro, ele é totalmente injusto. Portanto, ele não atende de maneira satisfatória aqueles que produzem as riquezas. Portanto, ele é em sua base injusto. Se ele é injusto, precisa ser mudado. Não é possível que nós convivamos com a injustiça. Especificamente falando sobre o caso do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, há décadas, não é de ontem, há décadas, desde o governo de Getúlio Vargas em 1930, que se iniciou em 1930. São Paulo é o estado que mais arrecada impostos, é o estado que mais paga impostos, é o estado que mais contribui com esses tributos para o governo federal, para a União. E é também proporcionalmente o estado que menos recebe dinheiro de volta do governo federal. Ou seja, São Paulo é roubado.
é espoliado pelo governo federal. Você acha justo pagar ao governo federal mais de 400 bilhões de reais por ano? Isso nos últimos anos aí. Tem sido a média do quanto São Paulo tem pago em impostos ao governo federal. E isso nós não estamos falando sequer dos tributos que são cobrados dentro da esfera estadual, que ficam diretamente no estado, e dos tributos municipais. Nós estamos falando apenas dos tributos, dos impostos federais cobrados em São Paulo. São mais de 400 bilhões de reais. Desse dinheiro, menos de 10%, retorna para São Paulo em forma de transferências diretas para o Tesouro Paulista ou de investimentos do governo federal em obras públicas, em obras de infraestrutura. Vou dar um exemplo. A região metropolitana de São Paulo, especialmente a capital, tem aí pouco mais de 70 quilômetros de metrô. Desse total de obras do metrô, de construção do metrô que até hoje foi feita, uma porcentagem muito pequena do que foi investido é de recursos vindos do governo federal. A maior parte dessas obras são financiadas com recursos paulistas, recursos do próprio governo do estado, ou de empréstimos. Veja, não é cessão de dinheiro, não é retorno de dinheiro pago em impostos, são empréstimos feitos pelo governo de São Paulo com instituições bancárias, seja com o próprio BNDES, seja com bancos internacionais de fomento e desenvolvimento, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Mundial, o Banco Francês, bancos internacionais que atuam na área de desenvolvimento e desenvolvimento de infraestrutura de países, regiões, assim por diante. Então veja, São Paulo pega empréstimos para financiar esse tipo de obra. E essas obras deveriam ser pagas com o valor que São Paulo arrecada em impostos. Ou seja, nós estamos pagando dobrado. São Paulo arrecada toda essa dinheirama, toda essa grana preta. E ela serve para quê? Ela serve para sustentar o governo federal. Ela serve para sustentar a estrutura burocrática do Estado Nacional Brasileiro. E nisso São Paulo não se beneficia em nada. Repito, São Paulo não se beneficia em nada. São Paulo é o grande prejudicado da estrutura tributária e distributiva do Estado brasileiro. É uma vergonha isso, é lamentável. Vocês poderiam pensar o seguinte, para quem não sabe, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos criaram um programa chamado de Plano Marshall. O Plano Marshall tinha como objetivo fazer empréstimos a juros subsidiados para a Europa, para que os europeus pudessem se reconstruir após a catástrofe da Segunda Guerra Mundial. Esses recursos que foram emprestados pelos americanos, equivalente ao que São Paulo paga em uma década, ou seja, dos últimos 10 anos, São Paulo pagou impostos para o governo federal, o que os Estados Unidos investiram no Plano Marshall para reconstruir a Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Aí eu fico me pensando, e você também, faço aí essa reflexão. Você viu surgir em algum lugar do Brasil uma Paris reconstruída, uma Berlim reconstruída, uma Dresden reconstruída? Ou então você viu surgir algum grande projeto de estabilização social com
investimentos amplos em infraestrutura no país aí nos últimos 10 anos? É claro que você não viu. É evidente que você não viu. Você não viu porque esse tipo de coisa simplesmente não existiu. São Paulo pagou esses recursos e esses recursos não foram investidos em infraestrutura e desenvolvimento, nem em São Paulo e nem mesmo em outros locais, nem mesmo no Brasil. Foi todo gasto para manter a estrutura burocrática do Estado brasileiro e, principalmente, se esvaiu no ralo da corrupção. Tanto na corrupção de agentes públicos, quanto na corrupção de agentes privados que participam de licitações fraudulentas e coisas do gênero. Então, São Paulo precisa se separar do Brasil, porque esse tipo de situação a qual nós estamos submetidos, do ponto de vista econômico, é ilógico. É ilógico que São Paulo se mantenha num país cujo o único princípio básico é explorar economicamente São Paulo. São Paulo é uma colônia do Brasil. São Paulo é vítima de um processo de neocolonialismo interno. São Paulo está sendo vitimado pelo Brasil. Somos roubados, para falar o português claro. Você gosta de ser roubado? Você é masoquista? Tem algum fetiche, alguma coisa desse gênero? Do contrário, eu não conheço nenhuma pessoa normal que goste de ser assaltada. Não conheço nenhuma pessoa normal que esteja plenamente sã que goste de ser roubada. E esse é o caso que você é todo santo dia. Você é roubado pelo governo federal. O governo federal estupra o seu bolso e você nem se dá conta. Você tem uma ideia difusa, uma ideia pouco clara de que o governo cobra muitos impostos. Mas você não tem a noção da injustiça que se comete por um governo federal roubar bilhões de reais do orçamento de um único estado para ajudar a sustentar uma série de outras estruturas burocráticas de estados, municípios, Brasil afora, que não funcionam, que não atendem os seus objetivos, e ainda esse dinheiro também vai para a corrupção. Então, meu amigo, minha amiga, eu, se fosse você, pensaria muito bem em apoiar a independência paulista, entendendo que é injusto, simplesmente, a situação tributária, econômica, a qual nós estamos submetidos. Agora, eu vou colocar mais uma ideia para você. Preste muito bem atenção. Você já pensou se esses tributos que São Paulo paga a Brasília, que São Paulo paga ao governo federal, você já pensou se esses recursos fossem investidos na totalidade no estado de São Paulo? Você já pensou na quantidade de quilômetros e estações de metrô que poderiam ser construídas, não só na Grande São Paulo, mas em cidades grandes do interior, como Campinas, como São José dos Campos, como no litoral? Você já pensou quantos hospitais públicos poderiam ser erguidos com os recursos que São Paulo paga anualmente ao governo federal? Você já pensou a melhoria na nossa educação pública que poderia acontecer se São Paulo não pagasse tantos impostos para o governo federal? Já pensou no número de estradas que poderiam ser feitas ou então recapeadas, reconstruídas? Você já pensou em obras de saneamento básico que poderiam ser feitas, que poderiam ser construídas em São Paulo se nós não pagássemos tantos tributos para o governo federal? Você já pensou que São Paulo poderia eliminar totalmente as suas favelas se São Paulo não pagasse tantos impostos ao governo federal? Ou seja, eu estou apresentando para você uma perspectiva do que São Paulo pode vir a ser, se você passar a compreender a causa paulista e, mais importante, se você passar a defendê-la publicamente, se você passar a falar sobre ela, se você passar a ser um militante da causa paulista. Então vejam,
você tem uma escolha. Você pode escolher continuar preso, amarrado, acorrentado ao subdesenvolvimento que o Brasil impõe a São Paulo, ou então você pode escolher o desenvolvimento pleno, você pode escolher o primeiro mundo, você pode escolher viver num país plenamente desenvolvido com índices de desenvolvimento humano, de IDH, típicos do primeiro mundo. A escolha é sua. Basta que você lute para fazer São Paulo um país independente. Você quer o quê? Você vai continuar sendo masoquista? Vai continuar apoiando o seu carrasco? Vai continuar acreditando que o Brasil tem jeito? Fica aí a seu critério. A verdade está aqui proclamada. Então, cabe a você acreditar nela ou não. Infelizmente, as pessoas acabam muitas vezes acreditando nas mentiras e renegando a verdade. Bom, esse é o primeiro vídeo da nossa série. Logo mais vai sair o segundo episódio, onde nós vamos falar de mais algumas razões básicas para defender a independência de São Paulo. Muito obrigado e viva São Paulo!